Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre como aprender francês de maneira mais rápida, né? Embora que o francês ele tá chegando para mim não de maneira rápida, por uma das razões que eu não tenho me dedicado muito, sabe? Desde que eu cheguei aqui na França, né? Porque eu moro aqui na França já vai fazer um ano e meio, né? Um pouco mais de um ano e meio. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia de nada, né? Só sabia bonjour, né? Dar bonjour e mal, assim, não sabia de nada, nada, nada mesmo. E eu não cheguei com a cabeça muito legal, né? Eu tava passando por uns processos que tava deixando a minha cabeça um pouco mal, depressiva, essas coisas, e então eu não tava querendo focar muito nisso. E eu me cobrava muito porque eu sou uma pessoa focada, assim, sabe? Quando tem que aprender alguma coisa ou quer aprender alguma coisa, realmente quando eu quero, eu vou lá e faço, e faço acontecer, sabe? Só que nada pra mim, quando eu tento aprender alguma coisa, não é rápido. Vem aos poucos, né? E quando vem pra ficar. Quando eu aprendo de verdade, sabe? Quando eu foco, eu vou lá, estudo, não pego de primeira, mas vou lá, pego de terceira, quarta e fica, né, essas informações. Então, se você é como eu, né, que não aprende as coisas rápido, assim, não pega, assim, do nada, então saiba que eu sou assim também e não fique triste por isso, porque cada pessoa tem o seu método de aprender, tem o seu jeito de absorver o aprendizado, tá? Então, eu me cobrava muito, porque eu não sou muito rápida assim, né? Tem pessoas que é muito mais rápida, muito ágil, muito mais inteligente, né? Assim, de aprender assim, mas não quer dizer que não seja inteligente também, né? Quer dizer que eu sou assim, eu aprendo desse jeito e que você também é assim, mas que aprende, no final aprende, né? No final vai absorver o conteúdo de forma até mesmo mais ampla, né? Com mais detalhes, né? Porque eu olho muitos detalhes às vezes. Tem pessoas que aprendem muito rápido e às vezes não pegam os detalhes que fazem a diferença também, né? E isso é importante, né? Também, na minha opinião. Então, assim, vamos lá. Se você tá aqui na França, vai vir pra França, né? Ou está aqui na França e ainda não aprendeu nem o básico, né? Eu te oriento, né? Eu não sou nenhuma professora, eu sou só uma pessoa que está aqui ainda tentando aprender. Que agora, né, em dezembro de 2025, eu estou com muita vontade de me aperfeiçoar, de me dedicar a aprender francês, porque eu quero aprender para falar com as pessoas, com os amigos, né? Eu já falo francês, tá? Mas assim, é o básico do básico mesmo. E eu ainda falo muito errado, ainda não conjugo bem, então eu quero me dedicar a falar melhor, né? E antes de eu entrar nesse assunto de como aprender mais rápido para você que ainda não sabe francês, está aqui na França ou está querendo aprender francês no Brasil, né? Antes de falar nisso, eu quero dizer que quando a pessoa diz assim, como se tornar fluente numa língua, né? Às vezes a pessoa diz assim, fluente é aquela pessoa que sabe de tudo, né? Sabe de tudo muito perfeito. E não é assim, gente. Se você sabe ir no supermercado, ir na farmácia, falar com as pessoas, né? Ajeitar as suas coisas, né? E ler um pouco, escrever um pouco, você já é fluente. Você não precisa ser perfeito para você ser fluente. Isso e nunca você vai ser perfeito, gente, porque a gente é de uma origem diferente, de uma cultura diferente. Então, as letras do alfabeto é diferente do Brasil para a França, né? Tem muitas letras que a pronúncia é igual, mas tem umas que é bem difícil, como o E. Ainda estou tentando aprender essa pronúncia que é super difícil, que é e o O, né? É meio complicado ainda. Então, por mais anos que você more aqui, às vezes você vai ter ainda o sotaque, né, muito forte da sua língua materna. Você ainda não vai ter palavras que você não vai pronunciar muito bem e não se é, não fique perturbado por isso, porque a fluência, ela não é você ser perfeito, é você saber se comunicar, né? É a pessoa te entender o que você quer e por mais que você erre às vezes, né? E aqui na França, as pessoas acham muito bom quando você consegue falar francês, tenta falar francês, faz um esforço, mesmo que erre, tá? Então, assim, não tente ser perfeito, tá? Porque se você tentar ser perfeito, minha amiga, você não vai avançar nunca.
Nunca, 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 nunca na sua vida. Fale errado, não tenha vergonha de falar, de perguntar, de ir no supermercado sozinha, de ser mais independente, de aprender o básico ali, né, as palavras e formar as frases para você conseguir falar. Eu não sou tímida, né? Quer dizer, eu tenho minha timidez, mas eu enfrento a timidez, eu enfrento os medos. Então, eu não sou tímida, 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 né? Tem pessoas que é muito tímida e isso pode atrapalhar um pouco o aprendizado, porque ela não se coloca ali na, nas tentativas, né, de ir no supermercado, de ir na boulangerie. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre, mesmo não sabendo, né, de tudo, não sabendo nada de francês, o pouco que eu ia aprendendo, eu ia na boulangerie. Eu ia falava muito errado. Ah, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Até hoje, ainda às vezes, me esqueço do s'il vous plaît, às vezes, porque é muita coisa para falar, e às vezes eu me esqueço, né? Eu tenho isso, de me esquecer das palavras, das coisas, sabe? Mas tá tudo bem. Às vezes a gente fica se cobrando, não, eu não falei isso, eu deveria, porque eu já sei, mas é assim mesmo, é aos poucos que você vai pegando, é na convivência, tá? E não desistindo. Às vezes a tua cabeça vai dizer, ah, você não sabe, ah, você já sabe disso, você não falou, você errou, mas passa por cima desse pensamento e vai com a cara e com a coragem, tá bom? E porque as pessoas daqui não julgam muito, sabe? As pessoas, por exemplo, aqui na cidade que eu tô, né? Os franceses, eles me ajudam, às vezes, quando eu falar alguma coisa errada, né? Eles, ah, é assim, mas de forma muito é, educada, né? E não me chateando de mim. Acho que tem mais chances de um brasileiro chatear de você, que é brasileiro e tá tentando falar francês, do que um francês te chatear de você, tá bom? Então, assim, vamos lá. Você não sabe de nada de francês. Aí você quer aprender de uma forma mais rápida, o básico. Porque não tem como, gente, você aprender uma língua rápido. Assim, tudo de uma língua, né? Tipo, as expressões, né? Que as expressões é muito íntimo da língua, né? Uma coisa muito íntima. Como nós, brasileiros, temos as nossas expressões e só nós entendemos, né? Então, para você entender isso, as expressões, às vezes, nas conversas de amigos, familiares, isso leva um tempo, né? É aos poucos que você vai se integrando na língua. Então, não queira aprender a língua inteiramente, intimamente, de forma rápida. É com o tempo, tá? É com anos aqui. Não se preocupe nisso, se preocupe em você fazer o básico agora, em aprender o básico. Como dizer j'ai faim, que é tenho fome, j'ai chaud, estou com calor, j'ai froid, estou com frio, j'ai soif, estou com sede, né? Que isso é coisa de necessidade que você tem de dizer, né? Que aí você não vai passar fome, porque você tá dizendo que tá com fome, né? Se você não sabe falar muito bem, chega aqui na França. Ah, eu quero ir na boulangerie, porque boulangerie é a padaria aqui, né? Então você vai lá na boulangerie comprar um pão chocolate, um croissant, né? Aí, ou uma baguete, que baguete é o pão aqui. Aí eu vou lá, você tem que aprender como é que eu vou falar isso, né? Como é que eu vou chegar lá na loja, na boulangerie, e falar. Aí você vai tentar pesquisar na internet. A internet tá cheio de coisas para te ensinar, né? Esse é um vídeo que tá aí te motivando a você ensinar e te dando algumas dicas para você aprender, né? Ensinar não, aprender. Então vamos lá. Como é que eu vou falar isso? Bota lá no site GPT. Como é que eu posso falar de forma natural, educada, né? Porque você vai falar para uma pessoa que não é íntima de você, a pessoa que tá vendendo lá na boulangerie, ela não é sua amiga, então você tem que falar de forma formal. Quando é nosso amigo, a gente pode falar de forma informal, que tem essas duas formas, informal e formal. Então você vai dizer no GPT, GPT, como é que eu posso falar? Como é que eu posso ir comprar alguma coisa na boulangerie, um pão chocolate, um croissant, uma baguete, e falar de uma forma leve, né, natural, mas de forma formal como os nativos falam, né, lá na boulangerie, para também você não ser aquela pessoa muito padronizada, muito formalzona, né, e falar um francês do cotidiano de forma mais natural, certo? Como os nativos, né? Então, o site GPT ele vai te ajudar, né? E tem muitos vídeos aqui no YouTube também, tipo os canais que eu indico a você, tipo Os Franceses Tomam Banho, que é uma francesa,
que fala, né, ela dá curso de francês e dá aulas aqui gratuitas, muitas aulas gratuitas, e tem os afrancesados, que inclusive eu tenho o curso dos afrancesados, tá? Mas eu ainda não fiz nem a metade desse curso. Já já a gente chega lá. Então, como é que eu vou lá na boulangerie pedir? Eu vou comprar pão, chocolate, croissant e baguete, tá? Então, vamos lá. Eu quero 2 pães de chocolate. Você vai chegar e vai dizer assim: bonjour. Bonjour, sempre bonjour, sempre carismática. Aqui na França, as pessoas querem muita educação. Se você, eu já era uma pessoa educada, mas aqui na França eu aprendi a ser muito mais educada, tá? Porque você tem que realmente ser muito educada, muito delicada com as pessoas, muito gentil. Se você falar de forma bruta, sabe, muito tosca, diretona, essas pessoas elas vão te atender de forma mal educada, tá? Então você vai e chega assim: Bonjour, je voudrais deux pains chocolat, s'il vous plaît. Sempre, sempre, toujours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, não sei pronunciar essa palavra muito bem. Pronuncia do jeito que você sabe, do jeito que dá pra entender a outra pessoa. Se você não falar s'il, que é a pronúncia do L no final, mas você falar s'il vous plaît, tá bom. Às vezes eu falo assim também, ela vai entender. Mas agora que eu tô tendo mais a consciência da pronúncia, porque eu já estou um tempo aí aprendendo francês, mesmo que eu não tenha me dedicado tanto, então eu tento falar s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il, porque é o som do L, s'il vous plaît, entendeu? Então eu tô tendo que ter mais essa consciência. Mas no começo você não vai ter muito essa consciência, mas vai tentando ter essa consciência de pronúncia, porque a pronúncia também às vezes é muito importante para que o nativo ele consiga te entender. Mas saiba que você não vai ter todo o jeito ainda de pronunciar as palavras, que às vezes é muito difícil, a junção de duas letrinhas, né, como o OI, que como toi é você, né? OI se fala toi, toi, entendeu? Essa consciência ela vai vindo aos poucos mesmo, conforme você vai aprendendo, se aprofundando no aprendizado, tá? Mas você falar um pouquinho que dê para as pessoas entender, ela vai fazer um esforço para te entender, entendeu? E vai estar tudo bem. E tá tudo bem também no momento que a pessoa não te entender, né? Aí você vai lá no site GPT, você tem a internet, você tem o Google Tradutor e você pergunta: como eu posso falar essa palavra aqui para essa pessoa? Aí ela vai te dar e você fala novamente e é aí que você vai aprendendo. Você vai aprendendo errando também, tá bom? Aí você vai lá na boulangerie e você diz: Bonjour, je voudrais. Je voudrais é uma forma muito educada de você pedir as coisas. Eu queria, né? Eu gostaria, j'aimerais, mas je voudrais, ça va. C'est bon para você falar, né, na boulangerie. Je voudrais 2 pains chocolat. Deux é 2 pães de chocolate. 2 pains chocolat. 2 pains chocolat. 2 pães de chocolate, né? Tipo, agora você quer falar baguete, né? Je voudrais un baguette, s'il vous plaît. Je voudrais un baguette, s'il vous plaît. Un é uma, né? Je voudrais un baguette, s'il vous plaît. Aí eu quero croissant. Bonjour, je voudrais 3 croissants, s'il vous plaît. Je voudrais 3 croissants, s'il vous plaît. Entendeu? Agora você quer dizer tudo, né? Bonjour, je voudrais 2 pains chocolat et 3 croissants et un baguette, s'il vous plaît. Aí você não sabe quanto é que vai dar lá, né? O valor de tudo. Normalmente tem os valores lá, você faz a conta. Mas você não sabe, né? Contar lá, você não sabe. Aí você diz assim: combien ça coûte? Combien? Aí ela vai dizer o preço, né? Combien ça coûte? Combien? Aí você sempre diz, s'il vous plaît. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Combien, s'il vous plaît? Sabe? Quando você quer falar uma coisa com uma pessoa, tipo, eu gostaria de saber isso, né? Você, de forma educada, você diz assim, j'aimerais savoir ça, s'il vous plaît, por uma pessoa, por vous, né? J'aimerais
é tipo, eu gostaria. Je voudrais, eu queria. É uma forma educada. Agora, je veux, eu quero. Mas é uma forma mais entre amigos, né? É uma forma mais bruta, mais seca de dizer. Je veux. Você pode dizer, mas mais entre amigos. Ou então, quando você quer aliviar essa pronúncia, né? De eu quero. Quando a pessoa te oferece isso, você quer isso? Aí você diz, je veux bien. Ah, je veux bien. Tipo, é aliviar, né? Ficar mais leve, não tão seca, não tão ignorante, sabe? E dentre essas pronúncias, né, que você pode estar aprendendo inicialmente, né? Você vai no supermarché, né, que é o supermercado aqui. Você não vai, no começo, você não vai falar muito, né? Às vezes eu tinha medo dela falar muito, eu não saber, mas eu ia sempre, eu enfrentava. Ela vai passar ali. Aí o que você tem que saber? Como ela vai te perguntar a forma de pagamento, ou você já pode dizer a ela ali a forma de pagamento antes dela perguntar. Por exemplo, você vai chegar e passar suas compras. Então ela vai dizer assim, bonjour ou bonsoir. Bonsoir é à noite, né? Então, e bonjour é até umas 6 horas da tarde, né? De manhã até as 6 horas da tarde, e depois das 6 horas você pode dizer bonsoir, né? Então, ela vai dizer bonjour ou bonsoir e você também vai dizer a ela, tá? Aí ela vai passar suas compras, aí quando tiver finalizando as suas compras, aí se você quiser já dizer a ela que é com cartão de crédito que você vai pagar, você vai falar par carte, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Aí ela, ok, você vai passar lá o seu cartão, né? E tá tudo bem. Aí quando você finaliza as compras com ela, aí você vai dar o quê? Se é de noite, você vai dizer merci, bonne soirée, au revoir. Aqui, né, no norte, a gente diz au revoir, mas você pode dizer au revoir, tá bom? Mas aqui no norte tem esse vício de linguagem aí, né? Não sei se é assim que fala, que ele diz au revoir. É o modo dele dizer. Mas você pode dizer au revoir. Você vai dizer, se for à noite, merci, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée tem uma noite, né? Porque ainda ela não vai dormir. Então é uma noite ainda. Bonne soirée, au revoir. Ou, se você é do norte, au revoir. E se for de dia, você vai dizer a ela quando finalizar as compras, merci ou merci beaucoup, bonne journée, au revoir, bonne journée, au revoir, né? E se aí se você for, e se ela perguntar, né? Se é par carte ou espécie, né? Aí você já vai saber. Par carte é cartão de crédito, ou espécie é em dinheiro. Ou então, se você for pagar em dinheiro, você vai dizer, quando estiver finalizando ali, quase finalizando as compras, ela perguntar, você vai dizer en espécie. Você vai ligar en espécie, né? Que é em dinheiro que você vai pagar, tá bom? E é isso, né? Na farmácia, eu já vou sozinha, mas eu ainda tenho que treinar mais na farmácia, porque eu não ia muito só, sabe? Mas agora eu já tô indo mais, não é difícil também não, tá? Você ter um medicamento ali, saber falar um pouco mais de francês, isso vem com o tempo também. Mas como eu tive a ajuda do meu marido, e ainda tenho pra ir, né? Eu continuo indo, mas eu tenho que aprender mais sobre os vocabulários da farmácia, tá? E é isso, gente. Você tem que aprender se você tem amigos franceses, você tem que aprender a falar um pouco do seu dia, porque eles perguntam muito do seu dia. O que que passou no seu weekend, né? O que que você fez lá no final de semana? O que que você fez na semana? Tenta falar, je fais de ménage, je fais de ménage, je fais des tâches à maison, que é tarefas de casa. Je fais de ménage, eu fiz a limpeza da casa, né? Que ménage é limpeza. J'ai sorti avec mon chien. Eu saí, né? Eu fiz, j'ai fait une balade avec mes chiens. Eu fiz um passeio com meu cachorro. J'ai sorti avec une amie. Eu saí com uma amiga. Je suis allée um café, né? Tipo, eu fui a um café. Je suis allée au restaurant hier. Eu fui ao restaurante ontem.
Tipo isso, sabe? Você contar do seu dia a dia, que eles gostam muito de saber, e eles gostam também que você pergunte. E essas são as conversas dos franceses. Perguntar sobre a sua vida, sobre. Eles gostam muito de saber como é que você tá, o que que você fez, tá? E é isso. E saber as conjugações, né, gente? Os dois tempos e verbos que você tem que você tem que estudar no começo, muito, que você vai usar em muitas dessas frases, é o être, né? Que é o ser, estar, né? Do português, e o avoir, que é o ter, né? O avoir significa ter. E também mostra necessidades, como j'ai froid. Eu não vou dizer je suis froid, que é estou com frio, como se diz no português. Eu estou com frio. Mas no francês você vai usar o avoir, que é je, na primeira pessoa do singular. J'ai froid. Tenho frio. Porque o avô é também de necessidade, tá? Não é só de ter, mas é tipo ter necessidade. J'ai froid, j'ai faim, tenho fome, tenho frio, tenho calor, né? Não vai falar je suis chaude. Je suis chaude significa que você está excitada, sabe? E aí eu já errei uma vez, eu já falei pra uma amiga, je suis chaude sem querer. E eu, mesmo que sabendo que era G-Show, mas eu me confundi, eu disse, né? Je suis chaude. Mas no começo mesmo a gente vai errando, tá? Mas a gente rimos, demos gargalhada e continuamos a aprender francês. E hoje eu sempre falo G-Show. Já tá aqui, ó, né? Aí as pessoas falam muito, mas você para aprender francês tem que pensar em francês. Mas o pensar em francês, ele vem com o tempo, tá? Não é no começo. É com o tempo que você vai se aprofundando, você vai pensando em francês. E uma outra dica que eu te dou para aprender até um pouco mais rápido também, o básico ali, ou até mesmo um avançado que você queira, é estar realmente integrada na cultura francesa, na língua francesa e menos português. Eu não fiz isso, eu sempre estava tentando assistir filmes em português, falar com meu esposo em português, porque ele fala português, mesmo que ele seja francês, e a gente não tinha essa coisa de falar francês. Agora a gente tá colocando mais para ele falar francês, porque eu não entendia, ele fala muito rápido e ainda eu não tinha um vocabulário muito grande em francês, então eu não entendia. Hoje eu consigo compreender ele melhor, mas às vezes eu compreendo melhor outras pessoas do que ele. Mas a gente tá colocando francês no dia a dia. Mas assim, eu sempre tava assistindo um filme em português, né? Eu não queria mesmo saber aprender muito francês, gente. Eu não tava com a cabeça, sabe? Mas eu digo, olha, se você tá aprendendo uma língua, tenta assistir filmes em francês, ler em francês, mesmo que você não entenda nada. Mas leia um livro, leia uma receita, que às vezes é mais fácil, ou leia livros infantis, que é muito mais fácil, que eu li livros infantis, e tente ler, absorver aquilo dali mesmo não entendendo. É uma descoberta, tente descobrir, sentir o que aquela escrita, o que a língua tá te falando, né? Aquele idioma tá te falando. Descubra aquele idioma. Não tente entender tudo, você não vai entender tudo. É com o passar do tempo, às vezes que você vai se aprofundando, que você vai adquirindo conhecimento com aquelas palavras, que você vai conseguir falar, que você vai conseguir memorizar e pensar em francês. Assistir filme em francês é muito bom, mesmo que você não entenda nada, porque é chato, né? Assistir filme em francês, por isso que eu não queria, né? Então, e principalmente ter amor para aprender um idioma, gente. Você precisa ter paixão mesmo, amor, motivação. é, Na verdade, você precisa ter motivação. Qual é o motivo que tá te levando a aprender uma língua, um idioma? Pra mim, né, quando eu cheguei aqui, eu não via motivo nenhum, porque eu não tava com a minha cabeça muito bem. Mas agora eu tenho a minha empresa que tá acontecendo aqui, que eu estou colocando, eu tenho que aprender francês para falar com os meus clientes, os amigos que eu gosto muito dos amigos aqui, eu quero aprender para me falar, para me se relacionar, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. O meu esposo, né, por mais que ele fale português, mas é legal também que eu fale na língua dele, porque ele já fala a minha língua, né? E o motivo vai te acelerar o teu aprendizado, entendeu? E vai te vai te trazer motivação para você aprender. A primeira coisa que você tem que ter é um motivo. O que tá te motivando a aprender francês é arranjar um trabalho melhor, né? Porque para uma pessoa que fala francês é muito bom para você ter um trabalho melhor, porque você vai saber se comunicar,
você não vai pegar qualquer coisa, você vai estar sabendo o que aquela pessoa tá fazendo com você, você não vai passar o papel de bobo, entendeu? E aí, gente, assistir filmes em francês, o que eu tô fazendo? Agora eu estou sentindo mais vontade. Eu não tava com vontade nenhuma de assistir filme em francês, mas eu vou lá e assisto. Enfrento essa má vontade que eu tenho de não assistir o filme em francês, porque vai me ajudar. Então eu vou lá, assisto um filme, é meio chato, assim, aí o segundo filme já fica o melhor, o terceiro filme eu já tô ali motivada a estar assistindo mais e mais, porque eu vou estar compreendendo. Agora eu tô compreendendo mais as falas, né? Quando as pessoas falam. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo um filme em francês com a legenda em francês. Não boto a legenda em português. Porque a legenda em francês, eu acho uma palavra. Ah, ela disse isso. Aí eu vou pesquisar, né, essa palavra ou essa expressão, como hoje, né? Eu vi uma expressão nova, tipo, antes tarde do que nunca, né? Eu aprendi aqui que, deixa eu ver se eu memorizo o que foi que significa essa frase. Como fala? Il avant, não, il veut, je pense, il veut que jamais. Eu acho que é mais ou menos assim, il veut que jamais, né? Então é uma expressão. Também não tente entender as expressões ao pé da letra, de forma literal. É expressão, é da língua, né? É do idioma, é dele. Assim como a gente tem os nossos e muitos não entendem, eles também vai ter a nossa e a gente não vai entender. E tente entender somente o que significa aquela frase, não letra por letra, palavra por palavra, tá? Então eu tô assistindo um filme com as legendas em francês para me aprender novas palavras e ali pesquisando. Às vezes eu vou parando o filme, pesquiso aqui no celular no site GPT e eu vou anotando. Até anotei hoje umas ali no caderno, sabe? Mas se você também achar mais confortável de assistir o filme na legenda em português, também é válido. Porém, eu acho que a legenda em francês é melhor para você realmente se aprofundar no francês, sabe? Não tem muita coisa em português para você já ir tentando ter intimidade com as palavras, como é que é escrita, como é que é pronunciada também, porque além de pesquisar o que significa aquela palavra em português, né, para mim entender o sentido no site GPT, depois eu vou colocar como se pronuncia, né, e escrever também, porque eu escrevo o que aquela palavra significa, não só pergunto ao GPT, mas eu já escrevo ali o que significa, então eu já vou treinando a minha escrita. E, gente, é automático. Pensar em francês, quanto mais você estuda francês, quanto mais você tá no meio dos franceses, escutando francês, falando francês todo dia, né, fazendo alguma coisa em francês todo dia, é automático você pensar em francês. Quando eu falo no telefone em português, tipo, as palavras do meu dia a dia já vêm em francês. Muitas vezes não vem em português, vem em francês. Eu até me tropeço nas palavras. Às vezes eu falo em francês, sendo que eu tenho que falar em português. E eu pensava que isso jamais ia chegar pra mim e chegou, né? E vai chegar pra você também esse momento, tá? Por exemplo, eu comprei esse livro aqui, né, em francês, porque eu já me acho que eu não tô num nível tão básico assim, mesmo que eu ainda não saiba de tudo, né? Não saiba tudo, todo o vocabulário, muita coisa de vocabulário, mas eu já sei um pouquinho. Nem todas as conjugações eu digo certo, mas eu já sei. Então, eu comprei esse livro em francês, La Femme do Ménage, né? Que é a mulher da faxina, né? E eu comprei em francês, ó. Ele é muito lindo esse livro, ele tem três livros, esse aqui mais dois, né, que são parte por parte. Vai sair o filme dele agora de 24 de dezembro, nos cinemas aqui. E eu comprei em francês e eu vi que é uma linguagem que simples, né, não é complicada. Também não vai pegar um filme ou muito velho, de um francês muito velho, né, antigo, que vai ser difícil você aprender. Né, como meu namorado, como o meu marido, né, ele bota às vezes filmes muito antigos para mim assistir em francês, eu não entendo. Então, às vezes um filmezinho besta, por exemplo, eu tô assistindo agora na Netflix, já tô quase terminando, comecei ontem, se chama Um Amor Efervescente. Um Amor Efervescente. Então, ele é um filme mais de amor, mais bestinha, sabe? Esses filmes mais bestinhas, que tem uma linguagem mais simples do cotidiano, que você vai aprender linguagem do cotidiano, é legal. Agora, um filme muito denso,
muito difícil, não tenta colocar em francês, que às vezes você não vai entender, vai se frustrar. Filme de criança é maravilhoso, eu também assisti muito filme de crianças, desenhos, tipo a Peppa Pig, né? Esses desenhos que tem linguagens mais simples, livros que tem linguagem mais simples. Começa com essas coisas mais simples para te dar motivação, né? Porque você, o iniciante, não pode começar, vou começar isso aqui do mais difícil mesmo, porque você aprende ao mais difícil. Mas não, gente. Você não começa uma casa pelo teto, você começa a casa pelo alicerce. Então, começa aos poucos, vai no teu ritmo que você vai aprendendo. Porque se eu estou aprendendo, você vai aprender, tá? Eu acho que isso é tudo, gente. Assim, sabe? O que eu posso te dizer. Eu vou te mostrar o filme. Ai, que eu até deixei ali ligado. Sabe? É o filme. Mas eu vou te mostrar trocando a câmera. Só um minuto. Olha só. Um Amor Efervescente da Netflix, tá? Então, se você quiser assistir, ele é maravilhoso, ele é bem divertido também. Então, retornando aqui pra mim, se você quiser assistir esse filme, assiste, tá? Ele é divertido. E outra coisa que eu digo também, assiste uma coisa que você goste, tá? Por exemplo, Emily Paris. Se você já assistiu Emily Paris, eu aconselho você a assistir agora em francês, né? Se você assistir em português, assiste em francês. Porque se passa em Paris. E também você tá com os personagens ali franceses, né? Muitas vezes. Não, tem franceses, né? Mas também tem ingleses, eu acho também. Mas tá em Paris, tem as culturas do Paris, a cultura da França, né? Essas coisas. Então é muito melhor você aprender, às vezes, um filme que tem alguma coisa com França ali, né? Esse filme, ele se passa em Paris também. Eu nem sabia, eu vim saber depois que eu comecei a assistir, tá? Mas é legal também você assistir filmes que sejam franceses de verdade, sabe? Não tem muitos filmes em francês, assim, pelo que eu tenho visto, mas tem uns filmes em francês, procura saber aí na internet que tem, tá? Nas plataformas ou até mesmo no YouTube. Ou também você assistir aqui no YouTube novelinhas de aprendizado de francês, de iniciante, que é muito legal também. E eu, gente, eu fiz curso, quando eu cheguei aqui, né, eu passei uns 3, 4 meses sem estar estudando francês, depois que eu vim estudar francês de fato. Primeiro eu fiz um curso com um professor online, ele era brasileiro, né, desculpa, ele era brasileiro, ele era de Florianópolis, e ele falava francês, então ele me deu curso de francês online, né, por uma plataforma Preply, era baratinho, era 9 euros que eu pagava. Na verdade, o meu marido, né? E aí, depois, eu gostei, eu aprendi um pouco, né? Mas era muito confuso, o verbo avoir, o être, é muito confuso mesmo, sabe? Eu passei composer aí que envolve esses verbos aí, être, avoir, sabe? E aí ele passava exercício que eu nem fazia, assim, porque eu não gostava de estar fazendo aquele exercício e eu não achava que tava me ensinando nada, sabe? Eu achava que eu não tava aprendendo, não. Tava muito confuso. Aí eu passei uns 7 meses fazendo curso com ele e depois eu parei, né? Porque eu tava achando muito chato e tudo. Aprendi um pouquinho do pouquinho. Mas aí depois eu comprei um curso online que foi dos afrancesados. O curso online dos afrancesados eu indico muito, porque ele ensina um francês do cotidiano, mas não de palavras soltas, como o Flávio me ensinava, né? No curso online lá, né? Do professor que era português, né? Brasileiro, na verdade. Ela ensina, por exemplo, você vai aprender o passé composé, o avoir, dentro de uma frase, não ele solto, não só na conjugação, como je, tu, il, né? E o outro professor, ele me ensinava muito assim, então não aprendia. Então você vai aprender um francês, um idioma de fato, quando você vê uma frase, né? E ali tem as conjugações dentro da frase, né? Não uma conjugação solta, não uma palavra solta, sabe? Mas a frase completa. Porque quando você vai falar no dia a dia, você não vai falar uma palavra, você vai falar uma frase toda, né? Então você tem que aprender as frases. E aí, só que eu não fiz esse curso ainda todo, eu tenho que fazer, porque ele tem uma data limite, né? No próximo ano acaba esse data limite para me assistir, mas eu aconselho muito, tá? Você aprender, você comprar se você quiser, se chama Afrancesado, os Afrancesados. Segue eles aí no Instagram, que eles abrem turma sempre aí para você comprar,
Não foi um curso muito barato, foi um curso de quase R$ 2.000, né? Mas pra quem compra aqui na França é mais barato, então dá pra você comprar, tá bom? E eu indico. Agora, né, como é que eu tenho aprendido francês mesmo, né? Eu fiz algumas aulas desse curso afrancesado, fiz a aula com o professor que eu não aprendi muito, mas eu tenho aprendido com a convivência. Com a convivência, eu escuto muito, quando eu escuto uma palavra que eu não sei, aí eu pergunto, o que que significa essa palavra? O que significa essa expressão? Sabe? E eu vou tentando pesquisar também, além do que eles me dizem, né? Eu vou pesquisar também o que significa, como é que eu posso colocar na frase isso do meu dia a dia, sabe? Então eu vou aprendendo, convivendo mesmo com as pessoas e escutando. Se eu tô entre amigos, eu tô sempre à escuta. E também, gente, você ser uma atriz. Seja uma atriz e seja um ator, um personagem. Porque para aprender um idioma, você tem que entrar no personagem, sabe? Você tem que imitar o jeito que as pessoas falam uma palavra, sabe? O jeito que ela forma. Preste atenção na boca dela, preste atenção nos gestos dela, sabe? Toda vida que você prestar atenção e tentar fazer o como eles fazem, você vai conseguir falar com muito mais naturalidade, né? Muito mais rápido. Ser um personagem mesmo, ser uma atriz ou um ator, para você aprender francês de forma mais rápida, né? Seguindo essa dica, gente, eu acho que você consegue sim falar francês de forma mais rápida. Como eu disse, não precisa ser a pessoa mais fluente do mundo para você ser fluente na língua. Não precisa ser perfeito para você ser fluente. Já consegue ir sozinho nos lugares, já consegue falar com os amigos, você é fluente, tá bom? Já consegue escrever umas palavras ali, né? Eu gosto muito de aprender também através da música, a pronúncia, né? Agora eu tô tentando escrever a música por inteiro e tentar saber muito bem o que significa as palavras. Porque eu já sei. Muitas das palavras da música eu já sei, mas porque eu já tenho aprendido, mas outras eu não sei. Então eu tô tentando lá escrever, eu vou começar, mas eu tenho tentado só cantar, porque eu adoro cantar. Então eu canto, eu tento prestar muita atenção na pronúncia, do jeito que ela diz. E agora que eu tô tendo essa motivação, quero aprender muito mais, quero cantar muito mais, quero aprender muito mais também através da música, né? Então, filme, música, livros, história em quadrinhos, que aqui tem muito, né? Você pegar uma coisa que gosta mesmo também para você aprender o francês, né? Através da leitura, através do filme, através da canção. Tenta ver o que você gosta e pegar uma dessas coisas, ou mais de uma, e tentar aprender francês através dela também, que é muito útil, tá bom? E é isso, essa foi minha dica pra vocês, espero que te ajude de alguma forma, tá bom? Se você já tá aqui na França, ou quer aprender francês e ainda não tá, ou quer vir, tá bom? Que é muito importante você estar no país e falar a língua deles, nem que seja um pouquinho, tá bom? Pra se comunicar. Um beijão pra você e até o próximo vídeo. Tchau!